Olha, isso do partido é real. Eu vou falar uma coisa que vai na linha do que o Ricardo falou e que pega esse teu final aqui. O Moro, né, a campanha do Moro, ela abre demais onde não tem que abrir e fecha demais onde não tem que fechar. Um exemplo. Ela abre demais para a chegada de outras candidaturas, porque isso é uma coisa conduzida pelo partido. Então, taca ali Alexis Fontaine, taca ali Bolsominion, taca ali pastor evangélico Bolsominion que defendeu bizarrice no meio da pandemia e o cara é... Então, assim, eles são abertos nisso. Agora, no discurso, o discurso é muito fechado. Tá uma campanha restrita ao discurso da Lava Jato e aí ele tem que ser abrangente. Então, ele é fechado no que ele tinha que se abrir, porque as pessoas já sabem que ele é o juiz da Lava Jato. Todo mundo que sabe quem é o Moro não sabe o Moro porque ele gosta de falar do futebol paranaense, porque o Moro tem um plano econômico. Os caras sabem que ele é juiz, ele prendeu o Lula, ele era o cara da Lava Jato. Então, beleza, ok, a gente já sabe que você é da Lava Jato, Moro. Você não precisa ficar falando de Lava Jato o tempo todo. Aí ele falou esses dias assim, eu tenho 2 missões. Uma era acabar com o foro privilegiado, outra acabar com a reeleição. Legal, velho. Legal, acabar com o foro privilegiado é extremamente discutível, entendeu? A gente pode trazer um caminhão de argumentos sobre por que o Brasil tem esse foro privilegiado. Eu sei que ele tem bizarrice, como tudo no Brasil, o pessoal sempre passa da dose para operar em nome da impunidade. Agora, eu não acho aceitável que um deputado ele seja julgado por um juiz de primeira instância, que pode muito bem estar perseguindo ele, que acontece no Brasil, as pessoas se esquecem que foi por isso que surgiu o foro privilegiado no Brasil. Então, podemos, assim, a discussão é enorme, mas isso não é o maior dos problemas. E o negócio da reeleição é uma sinalização bacana, mas esse não tem que ser o centro do discurso dele. Muito pelo contrário, até porque, assim, saíram diversas pesquisas, elas mostram assim, as maiores preocupações do brasileiro viram-se desemprego, inflação, empobrecimento, e vem tudo assim, um seguido do outro. Como se fossem coisas diferentes e não fossem interrelacionadas. Basicamente, assim, a economia é mais do que 50% da preocupação das pessoas. E uma coisa que o Moro tinha que entender, assim, o que ele representa? Justiça, tá? Ele é um cara que é visto como um juiz, é um cara que faz justiça e ele é muito duro na aplicação da justiça. Essa é a perspectiva que ele passa para as pessoas. Então ele tem que falar, é injusto o ser humano, o brasileiro, pagar o preço da carne desse tipo. É injusto que as pessoas não comam bem, enquanto a classe política e os bancos, vamos supor, estão lucrando tanto. Isso é injusto. Eu não vou permitir que essa injustiça fique de pé. Ou seja, ele pega o tipão dele, juiz, que vê injustiça, ele não pode ver uma injustiça que ele está tentando corrigir, e aí ele vê aquilo, faz um julgamento daquela injustiça, se conecta com as pessoas porque elas concordam com esse julgamento que ele vai fazer sobre esse determinado tema, e aí ele vem com uma política pública e uma solução para aquele determinado tema. Eu acho que o princípio da construção da candidatura do Moro tinha que ser essa, que ele ir para outros temas. Olha, eu sou o juiz, eu julgo isto aqui, eu reputo isto aqui como errado nesse tema. Eu acho injusto que o Brasil não esteja fazendo acordos internacionais que beneficiem ele. É injusto que o Brasil ele ter ficado puxando o saco do Donald Trump e ter se ferrado na relação com os Estados Unidos. Não vou aceitar relações injustas. Sacou? Ele pode operar nessa linha falando de outros assuntos. É injusto que o cidadão mais pobre esteja sem dinheiro nenhum agora nessa crise, eu vou vir com um plano. É isso, é plá, opera nesse plano. Só que, novamente, a parte expansiva da campanha é a parte partidária e o Podemos, como lembra o Beraldo, era um partido nanico do Centrão. O Podemos sempre foi um partido nanico do Centrão que mudou de nome, assim como todos os partidos brasileiros estão mudando de nome. Ele passou por um rebranding, mas ele não tem, assim, o partido da nova política, ele não sabe nada disso aí, até o novo sabe mais. Então, assim, eles estão perdidos nisso. E nessa confusão maluca, é perigoso perder momento. Eu não acho que ele perdeu já o momento, para entender. O que a gente está alertando, outras pessoas estão alertando, e o antagonista alertou agora se continuar do jeito que está, vai perder o momento. Porque os ataques começaram, eu não sei se vocês viram hoje, assim, eu inclusive queria anunciar isso para os colegas aqui, eu desenvolvi um tumor, tô com uma parte do meu corpo comprometida, porque eu assisti por 1 hora o vídeo do divulgador de fake news Kim Paim com o grande dossiê que ele criou sobre o Moro, né? Então são essas coisas asquerosas que a gente é obrigado a fazer para poder ajudar as pessoas aí a se instruir no período da campanha. Então tô completamente comprometido mesmo. Mas o ataque que veio é um ataque escroto. É um ataque escroto, né? E é um ataque usando aqueles diálogos dos procuradores, os grupos de Telegram deles ali, para construir uma historinha. A historinha é bem simples.
esses caras são traidores. E assim, a história não é nem juiz parcial, eles não foram nessa linha. Eles se cruzam com o PT no lance de que o Moro é um juiz político e que ele tinha um plano político. Para o PT, o plano político do Moro era, vamos dizer, instaurar um governo fascistoide, ele e o Bolsonaro, tirando a democracia que estava no poder através da prisão injusta do Lula e da derrubada golpista da Dilma. Essa é a visão do PT. Para o Bolsonaro também, essa história é uma história de um juiz político, só que ele tinha um projeto próprio de poder que usava o Bolsonaro como um hospedeiro e que trairia o Bolsonaro porque eles são traidores, eles não acreditavam no que eles estavam fazendo. E aí eles pegam conversas que referendam ali no bate-papo dos procuradores, referendam a tese que eles querem vender. Né? Tipo, o Moro tá lá no governo, aí tá aí os grupos lá, o Dallagnol e os caras lascando o pau no Bolsonaro, falando que tinha que se livrar do Bolsonaro e tudo mais. Então, assim, estão vindo uns ataques pesados, né? Um como o juiz ladrão, que é o que o PT tá falando, e o outro como traíra, né? E são duas coisas que atingem direto a honra do Moro, que é o grande ativo dele. O ativo do Moro não é uma aliança, nada, é a imagem que ele tem de um juiz, de um ser humano impoluto, muito duro com a roubalheira e corajoso de botar a cara dele para enfrentar isso. Essa é a visão dele perante o cidadão comum. Quando os caras, de um lado, chamam de ladrão e outro de traíra, eles estão falando, você é um homem sem honra, o senhor é um palhaço, tá? E não tem resposta. E não tem resposta nenhuma. Vai vir o quê? Uma nota no Twitter, redigida, assim, de forma fria. Né? Outra coisa que não tá tendo, não tem material que cative e gere aproximação. Tem que ter as lives, tem que ter uma conexão direta das pessoas com ele e não tá tendo isso. Tá distante. Eventos muito distantes, aí vai um evento, Podemos Mulher, foda-se isso, ninguém liga desse negócio pro público que quer pegar. Ah, olha só, as mulheres, ninguém dá bola, tá todo mundo cagando pra essas porra, já tá com Podemos Negro fazendo negócio. E aí vai, fica indo pra lá e pra cá. Ele tá mal direcionado, não é culpa dele porque ele não conhece nisso, mas aí entra também o lance do Ricardo. Também é o seguinte, mas se ele quis ficar lá trabalhando fora do Brasil, ele fez porque quis. Também, aí é de cada um, ele também fez as opções dele, agora não dá pra reclamar, o jogo tá dado, vai ter o jogo, e o jogo não está ligando se você se preparou ou não pro jogo. Não, o jogo não quer saber disso, né? O jogo vai te julgar conforme as habilidades que você tem. E o que parece, que tá parecendo pra todo mundo, é que são dois profissionais enfrentando um amador. E se os caras. E o problema é assim, se os caras farejam a fragilidade, e os caras acham que já farejaram essa fragilidade, eles vão pro nocaute. Tá? E eu vou falar quem vai pro nocaute primeiro. O Bolsonaro vai pro nocaute primeiro. Se o Bolsonaro farejar isso, a tendência à campanha do Bolsonaro, o grupo bolsonarista, ir para um ataque muito virulento. Até porque isso representa a própria sobrevivência do Bolsonaro. Pro Lula, nessa dinâmica, é até bom que eles se matem. Pro Lula, ele até tira um pé um pouquinho da briga e vai, vocês se lasquem junto aí, vão pro pau aí, briga os dois aí, vai, vão pro inferno vocês dois. Só que eu não sei qual é a preparação, porque não dá pra ficar na estratégia de vou ficar quieto, plácido, aguardando. Não, isso vai passar, esse ataque desse. Não dá, porque a rede de fake news do Bolsonaro já tá ligada, os caras já estão operando, e se por um lado, eu digo isso aqui porque eu fiquei acompanhando esses fatos no fim de semana, não é a mesma coisa de antes. Gente, o grande artífice do principal ataque bolsonarista contra o Moro foi o Kim Paim. Não foi... Antigamente você tinha Alan dos Santos, Olavo de Carvalho, Eduardo Bolsonaro participava dessas atividades, você tinha Bernardo Kister, cara, em certo momento o próprio Nando Moura fazia parte do time deles lá no começo do mandato. Não diretamente, mas indiretamente. Você tinha uma tropa, mas gigantesca. As professoras Paula Marisa, não sei o quê. Hoje em dia, acho que muito eles estão com medo de processo que eles estão tomando também. A boa parte desses influenciadores está quieto, e aí esse cara que fica fazendo esses ataques, que é esse rapaz aí, o Kim Paim, mora fora do Brasil, então ele meio que escapa de processo, ninguém sabe o endereço dele. Então, assim, lógico, o Bolsonaro perdeu um pouco da força, e um pouco não, perdeu bastante da força, mas ainda tem uma força. E do outro lado, você tem isso, que eu acho que uma coisa que foi o Ricardo que colocou, que é bem interessante, que assim, os aliados não estão felizes. Os aliados não se veem representados nas suas lutas, nos seus anteceios na campanha. A gente é um aliado a gente está defendendo a terceira via há muito tempo.
a gente chega aqui, eu não ouço nada relativo à terceira via, eu ouço Lava Jato. Olha, a gente não pavimentou e ajudou a construir o caminho da terceira via apenas para falar de combate à corrupção. Não era só isso. Não é uma candidatura da Lava Jato. Eles têm que ter um entendimento mais complexo, mais amplo da coisa. Então vai ficando os aliados todos pistola. Porra, não tô entendendo. E aí a campanha fica engessada, mas eu suspeito muito porque a estrutura original, inicial da campanha é uma estrutura operacional tocada pelo Podemos e uma estrutura ideológica, mas não dá para chamar ideológica, o Ricardo talvez encontre uma palavra melhor para isso, porque é uma coisa, sei lá, proto-ideológica ou pré-ideológica, que é a ideia do lavajatismo, que não dá para chamar de ideologia. Não dá pra falar, qual é a minha visão lavajatista da economia? Sei lá. O cara te deu calote, você prende ele, eu não sei qual é a visão. Sei lá. Muito bom. Eu não sei. O Banco Central, no despacho do promotor, saiu a nova taxa de juros do Banco Central, debaixo do juiz. Sei lá, o promotor pleiteia que a taxa de juros diminua. Eu não sei. Não há uma visão lavajatista dessas coisas. Então vai ficar seria um punitivismo. Seria um punitivismo. A galera tá usando esse termo, Reinaldo e companhia, e é correto. Seria um punitivismo. A ideia, que é aquela ideia que a gente fala ali naquela teoria lá que a gente usa muito, que assim, a ideia de que se você punir... Aí resolve. Aí resolve, porque você vai afastar a ladroada, as pessoas de bem vão chegar, vão ocupar os postos de comando, e aí as pessoas de bem, que não são ladronas, não serão incompetentes, elas vão fazer tudo certo, e aí o Brasil, ninguém segura esse Brasil. Né? Então, assim, a má notícia, tá, que isso não funciona. Você tem regimes e países que já foram impolutos e absolutamente estúpidos, né? Um exemplo é a Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental, assim, era tudo hipervigilante e ultra ineficiente, e era um desastre a Alemanha Oriental. E assim, quando uma ideia é ruim, não importa se é ladrão ou não vai dar certo. Para alemães não conseguirem cuidar do seu país e alemães serem pobres, para você fazer os alemães construírem um país pobre, é que a ideia que eles defendem tem que ser muito ruim. Muito, muito ruim. Né? Então, passa a bola aí pro Ricardo. Vamos deixa eu só